Desse vídeo, eu quero falar a você não apenas a questão de se dialogar, de conversar, de comunicar. É muito importante que nós como esposo, principalmente nós como pregadores da palavra de Deus, que muitas das vezes alguns recebem muitos convites para poder pregarem a palavra do Senhor. E a gente tem que entender uma coisa, o que é o nosso ministério sem as nossas companheiras? O que é o nosso ministério sem a nossa esposa? Eu digo isso por experiência própria. O que seria de mim se minha esposa não estivesse ao meu lado, principalmente nos momentos mais difíceis? A Bíblia vai nos dizer que nós, quando nos unimos à nossa esposa, nós nos tornamos uma só carne. Se a minha esposa comigo torna-se uma só carne, então quer dizer que ela é carne da minha carne e osso do meu osso. Lembrando também que quando o Senhor Deus criou Eva, Deus a criou do seu lado, da sua costela, que é uma representação de que Deus havia tirado a mulher do lado, exatamente para estar ao nosso lado. E outra coisa, demonstrando também que a costela ela é a protetora dos órgãos internos do ser humano. Ali está a costela que protege o pulmão, que protege a questão da respiração, protege os órgãos internos, protege o fígado e também, principalmente, o órgão propulsor do sangue, que venceu o coração, um dos principais órgãos que temos em nosso corpo, que pulsa o sangue por todo o nosso corpo, gerando vida. Então isso quer dizer também que a nossa esposa, ela vem ser alguém que Deus tirou para estar ao nosso lado, alguém que está aqui também para poder cuidar das coisas mais frágeis que nós temos em nossas vidas, certo? Protegendo. Então, quer dizer, ela é a nossa vida. Certa vez nós vemos que a Bíblia Sagrada vai demonstrar sobre a história de Jó. O inimigo tinha direito de poder destruir tudo que Jó tinha, só não podia tocar na vida dele. Foi um dos fatos pelos quais também ele não tocou na mulher de Jó, mesmo quando ela disse a Jó que ele deveria amaldiçoar o seu Deus e em seguida morrer. Por quê? Porque ela era a vida dele. Então a nossa esposa é a nossa vida, assim também como Eva era a vida de Adão e Adão era a vida de Eva. Quando nós observamos esta passagem bíblica, eu dou pausa aqui, entendeu? Nós observamos a importância que tem a mulher na vida e no ministério do pregador. Quando a gente vai ver a Bíblia Sagrada no capítulo de número 7, a gente vai observar que o Senhor, antes de destruir o mundo com o dilúvio, ele falou a Noé para poder ele construir uma arca. Quando nós lemos o capítulo 7 do livro de Gênesis, nós vamos observar a ordenança de Deus antes do dilúvio, de Noé construir uma arca para poder guardar todos aqueles que eram justos. O capítulo de número 7, o Senhor disse no verso de número 1, Depois disse o Senhor a Noé, entra tu e toda a tua casa na arca, porque hei visto o justo diante de mim nesta geração. Entendamos uma coisa, a primeira ordem que Deus deu foi para que Noé conduzisse toda a sua família para a arca. Nós bem sabemos, principalmente as pessoas que são crentes, são evangélicas, que leem a Bíblia Sagrada, que a arca ela é uma representação da pessoa do Senhor Jesus. Como é bom, como é lindo e como é importante que o líder da casa ele possa conduzir a sua família até a arca que é Cristo. Lembrando que aquela arca também ela foi construída em 3 andares. E aqueles 3 andares eles tinham o objetivo de poder gerar uma divisão dentro daquela arca para os animais que eram selvagens, para os animais domésticos e também para aqueles animais que eram as aves, né? Para as aves. E lembrando que o Senhor, quando foi para que ele mandou a chuva, ele selou aquela arca por fora, ele selou aquela arca e a chave estava pelo lado de fora, não tinha como abrir. Lembrando que estavam guardados ali. Certo que nessa divisão havia apenas uma janela que conduzia para o céu. Uma coisa é certa, em Cristo nós só temos um caminho, que é para morar no céu. Então nós precisamos manter a nossa família guardada, ser o responsável por conduzir a nossa família para a presença do Senhor. Quando nós chegamos aqui no capítulo de número 8 e o verso de número 15, capítulo 8, verso de número 15, nós vamos entender que a palavra de Deus vai novamente falar a Noé. Então falou Deus a Noé dizendo, sai
da arca, tu e tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo. Agora, depois da grande ira do Senhor que havia vindo sobre a terra, Deus ordena que eles saiam da arca, para poder eles agora começar uma nova vida. Quer dizer, uma nova geração iria vir sobre a face da terra. O problema é que, na realidade, Noé, ele entrou na arca com a sua família, com a sua esposa, porém, ele não entendeu a ordem de Deus. Deus falou para ele sair junto com a esposa dele. Mas em primeiro lugar, sabe o que foi que Noé fez? Verso 18 diz: então saiu Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele. Então observemos uma coisa: Noé era para ter saído da arca com quem? Com a sua esposa, mas ele resolveu sair primeiro com seus filhos. A gente tem que entender que a nossa esposa, ela não deve ficar em segundo lugar, em terceiro lugar ou último lugar. Ela tem que estar em primeiro lugar. Tem pessoas que colocam os amigos em primeiro lugar, que colocam a empresa em primeiro lugar, colocam o carro em primeiro lugar, certo? E deixa a esposa por último, sendo que a esposa é aquela que vem todo o tempo, muitas das vezes sorrindo, chorando e sofrendo ao seu lado. Lembrando que você que é pregador tem que entender uma coisa: sua esposa tem que entrar contigo e a tua esposa tem que sair contigo, ok? Voltando aqui, nós vamos entender uma coisa: houve um momento em que Noé, ele ficou embriagado e ficou despido. Sabe quem foi que cobriu ele? Um dos seus filhos. E nos perguntamos: onde estava a esposa de Noé? Ok? No próximo vídeo a gente vai falar sobre isso, para não ficar muito longo, porque nós estamos tendo uma dificuldade de poder carregar os vídeos, ok? E no próximo vídeo nós estaremos comentando mais sobre esse assunto, em nome de Jesus.